Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e que se cuidava magnificamente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de chagas, que desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que esse mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no inferno. E quando estava nos tormentos, levou os olhos ao alto e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando, disse estas palavras: Meu pai, tende piedade de mim, e enviar-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar a minha língua, pois sofro extremos tormentos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos de que recebestes vossos bens em vida e que Lázaro somente recebeu males. Por isso está agora na consolação, e vós nos tormentos. E além disso, está firmado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que querem passar daqui para onde estáis não podem, como não se pode passar daí para cá. O rico lhe disse: Eu vos suplico que o mandeis à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes dê testemunho, para que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico respondeu: Meu pai, se algum dos mortos for encontrá-los, farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não ouvem nem a Moisés nem aos profetas, não acreditarão mais nada, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Então, essa liçãozinha aqui, né, nos lembra bem, nós que somos aqui estudando a doutrina espírita, sabemos que devemos andar pelos caminhos mais retos, né, possíveis, dentro mesmo das nossas situações, né? Porque aqueles que vão contra os ensinamentos que Jesus deixou, vai acontecer esse tipo de coisa, né? A separação do joio do trigo, né? Ainda mais agora que nós estamos nestas jornadas, as últimas jornadas terrestres nossas aqui, talvez tenhamos mais uma ou duas encarnações, ou talvez nenhuma, né? Depende da situação da transição planetária, né? Quando a gente desencarnar, a gente vai saber exatamente que posição nós estamos, né? Então temos que aproveitar essa aqui para não acontecer isso que aconteceu com o mal rico, né? É apenas uma parábola, né? Mas de grande ensinamento para todos nós, né? Porque na realidade as coisas materiais vão acabar ficando tudo aqui, né? Ninguém vai levar nada daqui a não ser aquilo que traz de bondade, né? Então, vamos lembrar bem dessa
dessa ocasião. Bom, nós vamos continuar aqui a nossa leitura. Deixa eu ver que capítulos nós estamos, que eu nunca lembro. O capítulo 11. Eles foram uma outra designação, né? O pessoal que estava lá na casa transitória, e eles foram, desceram numa cidade para ajudar algumas pessoas. E aí eles estão ouvindo um pai conversando com os filhos, né? Porque o pai está com tuberculose e sabe que vai desencarnar, né? Então, eu vou só ler esse trechinho aqui para ficar todo mundo lembrar, tá? Ele está falando com os filhos. Vai para 3 anos, instituímos nosso culto doméstico do Evangelho de Jesus. Vocês sabem hoje que o nosso mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. O pai falando para as crianças. Quando eu fizer a viagem da renovação, tenham calma e otimismo. Não chorem nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia, para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Neste instante, foi aqui que eu parei, tá? Apareceu a dona da casa, impondo modificações à palestra. Valeu-se Jerônimo da circunstância para intervir apresentando. Nosso amigo Fábio, em véspera da libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médium com tarefa, na acepção vulgar do termo. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E, em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Vários mentores da nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na Academia do Esforço Próprio, a fim de sermos útil. Livre de sectarismos, infesso nas as paixões e amante do dever, nosso irmão Fábio instituiu desde os primeiros dias do matrimônio o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Soube viver bem para bem morrer, né? Então aqui já tem mais uma lição para nós, que nós já sabemos de tudo isso, mas fica frisado aqui, né? Que olha, se ele soube viver bem, vai morrer bem, né? Então é o que nós devemos fazer. Mesmo as pessoas, poxa, mas eu já fiz tanta coisa errada, mas sempre nós podemos mudar, né? Sempre tem espaço para mudanças, né? Eu lembro, não sei se o Victor lembra, tinha um rapaz chamado Décio no nosso grupo, acho que eu não lembro se era na segunda-feira ou na sexta, acho que era na segunda-feira. Ele era advogado. E toda palestra que a gente fazia, ele questionava tudo. Questionava tudo. Tudo. Não tinha uma coisa que não passasse que ele questionava, né? Aí, depois de 3 anos que ele frequentou a casa, sempre questionando, ele desencarnou, porque ele tinha câncer, né? Mas depois ele mandou uma psicografia, né? Agradecendo todos nós pela paciência que tivemos com ele durante esses últimos 3 anos, mas que foi a forma da espiritualidade mostrar para ele algumas coisas que ele realmente não conhecia. Então, vejam, mesmo a gente sendo pessoas difíceis durante nossa vida toda, sempre tem maneiras de melhorarmos, né? Basta seguirmos os exemplos de Jesus e adotarmos aquilo que a gente está aprendendo aqui na doutrina espírita. Tudo bem? Então vamos lá. Vitor, quer falar alguma coisa? Eu lembro do Décio, Você lembro, lembra sim. dele? Lembro, lembro, lembro.
Lembro dele na sessão. Acho que ele ficou um pouco no estudo de segunda, presencial, que a gente fazia. Na sessão de segunda-feira também, que a E, gente fazia, lembra? Que a gente descia. E de exato. sexta. Enfim, eu lembro dele todos os dias. É, Muito boa lembrança, meu amigo. Muito bem lembrado. de vez em quando eu lembro, eu não tô tão assim, Viu tão, como você tá bem aí? A memória tá voando, essa memória sua aí, viu? dá um crepe aqui no computador para ver se eu melhoro. Ai, ai. Bom, Vai lá, vamos lá, segue aí. pessoal, vamos lá. Aproximei-me do enfermo, perscrustando-lhe a situação orgânica. A tuberculose minara-lhe os pulmões, impressionando-me as transformações cavitárias e outros sintomas clássicos da terrível moléstia. Fábio, a rigor, não precisava apoio para a fé que o nutria. Revelava-se tranquilo e confiante, embora o abatimento natural em seu estado ia ensinando aos seus inesquecíveis lições de coragem e de valor moral. Vamos-nos, chamou-nos o assistente. Nosso companheiro vai bem e dispensa-nos de maior colaboração. Saímos, admirados com o exemplo entrevisto. Daí a instante, Jerônimo conduziu-nos a confortável apartamento em moderno arranha-céu de elegante bairro. Quer dizer, estão indo para outro lugar, né? Entramos. No leito permanecia a respeitável senhora de idade avançada, com evidentes sinais de moléstia do coração. Cercavam-no atenciosas duas senhoras ainda jovens, que a acumulavam de discretos cuidados. É a nossa irmã Albina, explicou-nos o dirigente amigo, filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Tem inúmeros administradores em nossa esfera de ação, pelo muito que vem fazendo na esfera do evangelho. Então, vocês vejam que quando a gente se dedica, né, principalmente na seara espírita, a gente não fica sem nada. Os espíritos vêm nos ver, né? É lógico que a gente vai ter que passar pelo processo que a gente vai ter que passar, às vezes muito doloridos, né? Mas é efeito da lei de causa e efeito, né? Mas os mentores não nos abandonam, né? Então fica patente essa situação que a gente está lendo aqui. Se a gente faz coisas boas, eles estão sempre do nosso lado. Tudo bem? Então vamos lá. Permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Fez profissão de fé na igreja presbiteriana e viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Então, veja, ela não é espírita, né? Mas não importa. Se você segue os exemplos de Jesus, você não precisa ter religião nenhuma, né? Mas ela aqui é da profissão, da religião de protestantes e tem assistência dos bons espíritos, tá vendo? Mais uma vez, maravilhou a grandeza da fraternidade legítima imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das criaturas, não se cogitava em sentido particularista dos seus títulos religiosos ou sociais. Procurava-se o coração fiel a Deus, ministrava-se amparo reconfortador, sem qualquer preocupação exclusivista, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala. As religiões são rótulos, né? Não importa o rótulo que você professa, contanto que você seja fiel a Deus e a Jesus. O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocou-lhe a fronte com a destra e, Albina, de semblante iluminado e feliz ao contato daquela mão bondosa e acariciante, exclamou para uma das companheiras que a assistiam: Eunice, dá-me a Bíblia. Desejo meditar um pouco. Oh, mamãe, respondeu-lhe a filha, não será melhor descansar? Graças a Deus, a dispneia cedeu e a senhora parece tão bem disposta. A palavra do Senhor dá-me contentamento ao espírito, minha filha. Suplicante ternura acompanhou-lhe a expressão verbal, de tal modo que Eunice, vencida,
Apanhou, momento pessoal, apanhou o volume de sobre mas vasta cômoda e entregou-lhe. A respeitável anciã assumiu adequada posição para a leitura, recostou-se em travesseiros altos e, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou-a a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse a cooperação, né? É o que eles fazem com a gente também quando vai abrir o Evangelho, né? A gente acha que está abrindo, mas são eles que estão colocando aquilo que a gente precisa ler e estudar. Patenteou-se-lhe o capítulo 11 da narrativa de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. A simpática velhinha leu pausadamente em voz alta. Terminando, exclamou comovidamente: Agradeço ao nosso divino mestre e a alentadora leitura que nos mandou. Brasa aos céus, passamos todos nós a encontrar a vida eterna em Cristo. Jesus, assim seja. As filhas acompanhavam-na respeitosas. Jerônimo recomendou-lhe aplicar à doente passes de reconforto. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca oriunda de aneurisma em condições ameaçadoras. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém do nosso plano assomou à porta de entrada. Era a dedicada amiga que vinha velar à cabeceira. Cumprimentou-nos bondosa, com encantadora simplicidade. Jerônimo explicou-lhe a nossa missão. A interlocutora sorriu e considerou: reconforta-nos a proteção de que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer que deva ser chamada a nossa esfera com urgência para receber o prêmio a que fez jus. Todavia, há razões ponderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que forneça com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. Teremos prazer em todo o serviço fraterno, acentuou Jerônimo com afabilidade. Passaremos por aqui diariamente até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados, né? Então, veja que pode haver prorrogações, né? Assim como o caso que a gente está vendo do próprio Divaldo, né? Embora ele esteja ainda bastante adoentado, né? Porque ele sofreu uma série de situações nos hospitais, né? E uma pessoa de 98 anos vai demorar para se recompor fisicamente, né? Mas, quando os espíritos querem, há uma prorrogação. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos lá. A simpática visitante de Albina agradeceu e partimos. Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida, mas, reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. Varávamos em breve larga porta de movimento hospitalar, do hospital, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Aqui é outra coisa que eu gostaria de colocar, que eu sei que a maioria já sabe, né? Mas em todos os lugares existe sempre um espírito responsável, principalmente em hospitais, né? Existe um espírito responsável e vários outros trabalhando. Então, em qualquer lugar que a gente vai, a gente pode pedir para esses espíritos nos auxiliarem. Quer você vá para um hospital, quer você vai andar pela rua, quer você vai pegar uma estrada, sempre pedindo aos bons espíritos nos acompanhar. Bom, continuando. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados como parte dos desencarnados. Seguindo, porém, as pegadas de nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito.
A maioria dos leitos ocupados mostrava o doente e as entidades espirituais que os rodeavam, umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição, né? Então, quer dizer, tem as duas coisas dentro de um hospital. Desdobravam-se-nos as diversas cenas, prevenindo talvez mais a mim que aos demais companheiros, o dirigente do nosso grupo recomendou: não dispersem a atenção. Decorrido alguns segundos, estávamos à frente de um cavaleiro maduro, rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, cuja cabeleira vigiava excelente companheiro espiritual. Apresentamos-nos Jerônimos a este último. Tratava-se do irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Em seguida, indicou-nos o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu: aqui temos nosso velho Cavalcante. É virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio da nossa colônia há mais de 70 anos e conseguiu grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra junto dos filhos, da indigência, abandonado da parentela, em virtude de suas ideias de renúncias às riquezas materiais, né? Então, muitas vezes a gente vê esse tipo de coisa mesmo. Você adota uma determinada conduta religiosa e os filhos, a esposa, às vezes não querem nem saber e abandonam mesmo. Tudo bem? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Está todo mundo quieto hoje? Mas vamos lá, então. Vamos acelerar aqui. Mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Tá vendo? É aquilo que eu falei. Mesmo que a gente se ache aqui sós, ninguém do nosso lado, mas a espiritualidade não nos abandona. Fim do ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando. A intervenção no duodeno foi marcada para amanhã. Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou: assisti-lo-emos nos instantes oportunos. Obedecendo-lhe as recomendações, fiz aplicações magnéticas, detendo-me em particular sobre o aparelho digestivo da glândula parótida ao reto, observando além da ulceração duodenal a inflamação adiantada do apêndice, quase a romper-se. Notei, todavia, que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa influenciação. Nada percebia da nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhes exornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Dos quadros que havíamos observado naquele dia, esse era, sem dúvida, o mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação, mesmo se ele ter vindo da colônia, tá? Mesmo assim. Tendo tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, dizia Bonifácio, inclinando-se para o assistente em vista dos parentes desencarnados que o assediavam de modo incessante. Não obstante, os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos deles conseguem acesso e incomodam-no. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. E muito embora o abandono a que foi votado tenha o pensamento afetuoso em expressiva ligação com aqueles que amam. Semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Sim, concordou Jerônimo, entendemos a luta. A deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma em circunstâncias como esta. Então, aqui também cabe um parêntese, né? A gente tem visto que as religiões, de modo geral, não nos preparam para a morte, né? Então, a maioria das religiões
fazem da morte aquele negócio tétrico, tudo de preto ou de lilás escuro, né? Não facilitam a vida de quem está desencarnando por falta de entendimento, né? Então é por isso que nós que estamos estudando a doutrina espírita, eu sei que tem muitos espíritos que morrem de medo de morrer, né? Mas a gente tem que se acostumar com essa ideia. Às vezes eu estou brincando aqui com a Marisa, né? Que a Marisa está sempre com o pé mais adiante do que todos nós, por causa dos transplantes, do monte de situação que ela já passou, né? A gente fica brincando, né? Bom, você vai primeiro, manda uma psicografia, e as pessoas que ficam à volta começam a ficar, não, mas vocês não podem falar dessas coisas, como? Quer dizer, como se a morte fosse uma coisa do outro mundo, né? E a gente parar para pensar quantas encarnações a gente teve, quer dizer, nascemos e morremos um monte de vezes, e ninguém se acostumou ainda, né? Então precisa quebrar esse tabu, principalmente a gente que é espírita. Ou a gente tem fé ou não tem, né? Tem que acreditar que os bons espíritos vão nos auxiliar nesses momentos. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Vitor? Tudo bem, meu amigo, segue aí, pode seguir. Então vamos acelerando aqui. Conservar-nos-emos, porém, apostos, com retribuição ao devotado amigo pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e grato. Transcorridos escassos minutos, já deu o horário, os 10 minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício em que se assinalavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Tratava-se de louvável instituição espírita cristã, onde se sediava a compacta legião de trabalhadores do nosso plano. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente. Reconheci-o jubiloso. Achava-se ali Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Abraçou-nos um a um com espontânea jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos a comissão. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. O Ministério Mediúnico, serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos desta casa de paz, aliado aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, preparam-lhe a alma para esta hora. Ele mesmo tomou-nos a dianteira, conduzindo-nos a compartimento modesto onde a médium repousava. Na câmara solitária não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens, cercadas de prateada luz, permaneciam ali acariciando-a. Acercamo-nos da enferma, respeitosamente. Seus cabelos grisalhos semelhavam-se a formosos fios de neve. Indicando-a, falou Bezerra contente. Adelaide sempre foi ideal espírita dos mestres. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. Digna senhora, após olhar demoradamente dedicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. Da sua mente equilibrada, emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado, exceção do devoto Bezerra de Menezes, a quem se unia por semelhantes cadeias do coração. Ele saudou-a afável e bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo, disse a médium em tom comovedor. Estou pronta. Desde muitos anos rogo ao Divino Senhor me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Ele, nosso Salvador, todavia. Não pôde continuar. Emoção profunda estrangulara-lhe a voz e logo após a reticência dolorida, copioso pranto começou a brotar-lhe dos olhos encovados. Bezerra acomodou-se junto dela com intimidade paternal, afagou-lhe as luminosas destras à fronte abatida, e falou otimista: Já sei,
Você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Ó Adelaide, compreendo seu devotamento materno à obra de amor que lhe constitui a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico dos médicos da nossa alma, autorizou o seu repouso. Confia a ele apenas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo das suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice da sua alma, alijando amarguras e preocupações. Converta saudades em esperanças e desate os elos mais fortes atendendo à ordem divina. Deixa eu ver, 6 minutos, falta só mais um pedacinho. Adelaide passou, nosso benfeitor, os olhos muito lúcidos, revelando-se confortada, e após breve pausa, Bezerra prosseguiu. Sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque o seu espírito virá condecorado de cicatrizes depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé divina. Ensinou aos que cercam o caminho todas as lições do bem e da verdade possíveis ao seu esforço. Ou seja, né, ela fez a parte dela sempre, né? Entregue parentes e aflições a Jesus e medite. Agora, na humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Basta a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente-se, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração o prélio final. Coragem, muita coragem e fé. A responsável irmã, respeitável irmã, sorriu, quase feliz. Logo em seguida, pequena auxiliar do instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visita. Dona Adelaide, em face da circunstância, centralizou a mente no círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. O venerando médico dos infortunados passou a entender-se com Jerônimo acerca de vários problemas que diziam respeito à nossa missão, enquanto nos retirávamos discretamente, proporcionando-lhe maior liberdade à permuta de ideias. Né? E assim terminamos o capítulo 11. Eu vou parar por aqui, porque aí depois a gente começa daqui 15 dias direitinho o outro capítulo, né? Mas deu para perceber que se a gente faz a nossa parte, não importa a religião, não importa nada, os bons espíritos sempre vão nos auxiliar, né? Então a gente tem que ter sempre isso em mente, fazer a nossa parte da melhor forma que a gente puder. E não se preocupar tanto com os outros, né? Como ele está colocando aqui. Ah, mas e o serviço que eu fazia? Ah, e os meus parentes? Ah, e o meu filho? Ah, e não sei quem. Deixa. Deus vai e Jesus vão colocar as coisas nos momentos certos. A gente não precisa se preocupar com isso, tá? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Agora, na segunda parte, nós vamos continuar aquele assunto sobre o sexo dos anjos, né? Que ficou bem entendido, eu acho, né? Mas tem bastante coisa ainda para a gente discutir, para a gente colocar dúvida. A Leila não pôde comparecer e a Márcia também não pôde vir, porque estavam trabalhando as duas, né? Eu vou pedir para o Rafa daqui a pouco chamar a segunda parte e se ninguém tiver alguma dúvida, a gente pode encerrar aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre esse capítulo incrível, né? Que eu acho que é de grande aprendizado saber que as coisas realmente funcionam desta maneira. A gente não temer a morte, não temer os últimos momentos. Ô, Tudo bem? Roberto, Oi, fala. é, como que a gente sabe que a gente está fazendo o correto? É, Até sim, que ponto a gente sabe? é simples, né? Claro, a gente não vai fazer tudo de forma correta, né? Não tem jeito, É, né? Então, mas veja, se a gente se pautar naquilo que a gente está seguindo aqui na doutrina espírita, né? Que já é um grande roteiro. Se a gente se pautar pelos ensinamentos de Jesus, tratar as pessoas bem, fazer a nossa parte, né, com responsabilidade, a gente está no caminho certo.
É lógico que a gente sempre vai dar algumas escorregadelas, não tem jeito, né? Nós não somos ainda grandes espíritos, capazes de grandes coisas. Veja, nós estamos a caminho, como sempre o Vitor nos lembra, né? Então, basta a gente seguir o que a gente está fazendo, fazer a nossa parte, estudar, cuidar daqueles que a gente precisa, a gente tem que ir no centro, né? Porque, sabe, se a gente não for no centro, a gente fica descoberto, porque todos nós somos médios, né? Então, a gente precisa ir no centro e estudar e fazer a parte da vida, né? Nós, já que nessa idade que nós temos, a gente sabe o que precisa fazer. Ninguém aqui é mais criancinha que não sabe mais o que faz. A gente precisa andar direitinho na linha. Claro, vão ocorrer problemas, mas a gente seguindo o que a gente está fazendo, vai dar tudo certo, Marisa. Não se preocupe. Obrigada. Então, vamos encerrar agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade, por esses espíritos que estão sempre ao nosso lado, nos carregando no colo praticamente, e pedindo em nome de Jesus que quem puder ficar, estaremos aqui. Quem não puder ficar, que o Mestre os acompanhe a todos. Uma boa noite a todos. Rafa, você chama a segunda parte aí, tá? Boa noite a Tá todos e bom. obrigado.